Aleluia. Glória a Deus. Salve a igreja, paz do Senhor. Amém. Aleluia. Vamos abrir Salmo, capítulo 1. Capítulo 1, versículo 1. Aleluia, Jesus. Amém. Salmos, capítulo 1, versículo 1. Olha, a palavra do Senhor fala assim: bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita dia e de noite. Pois será como a árvore plantada junto ao ribeiro de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, e a cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Amém? A palavra é bem clara, né? Feliz aquele que senta, né? Na mesa dos ímpios, na mesa dos pecadores. Feliz aqueles que não se contamina, né, com as coisas do mundo, com as coisas dessa terra, com as coisas que desagradam a Deus. E antes ter o seu prazer na lei do Senhor, prazer nas coisas de Deus. Quantas pessoas hoje, né, perdeu o prazer nas coisas de Deus, né? Quando você fala as coisas de Deus, pessoas com uma lista de dificuldade quando é para Deus, mas quando é para uma festa. Um dia a pessoa colocou assim: convido 50 para ir na igreja, vai 5. Convido 20 para ir numa festa, vai 200, né? Inversão de valores, né? E quando nós precisamos, para onde a gente vai? Para Deus. Então Deus tem que ser o primeiro na nossa vida. O prazer tem que estar na lei de Deus, nas coisas do Senhor. O 3 fala assim: pois será como a árvore plantada junto ao ribeiro de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Aquela pessoa que ela tem a vida em Deus, ela como a árvore frutífera, as folhas não vão murchar. Ela vai passar o que ela vai passar, mas a árvore vai ser uma árvore verde, uma árvore próspera, e tudo quanto fizer prospera. Você não vê, irmãos, que vira e mexe alguém sempre vem pedir oração para você, né? Só corre para lá e para cá, mas quando precisa vem pedir oração para quem, né? Para aquela árvore próspera, para aquela árvore verde que dá fruto. Todo mundo conhece uma árvore que dá fruto, uma árvore que prospera. E assim é você, nessa terra que Deus colocou, né? Para ser uma árvore frutífera essa terra, para dar fruto para o reino, para meditar nas coisas de Deus, não nas coisas dessa terra. Porque as coisas dessa terra, irmãos, vão ficar nessa terra. Semana passada, quantas pessoas morreram, né? Aqui em Nossa Esperança, infartou. E as pessoas lutam tanto, né, com as coisas do dia a dia, buscando riqueza, e nunca está satisfeita, como um saco sem fundo. Quanto mais ganha, mais quer e mais busca, a pessoa está insatisfeita. É um vazio que a pessoa tem. Então, ela sente aquele vazio, ela vai preencher em quê? Umas preenchem na bebida, outras preenchem no serviço, trabalha dia e noite e nunca está satisfeito. Porque aquele que tem a alegria do Senhor e buscar a coisa do Senhor, medita dia e noite, sempre está alegre, e sempre está feliz. A felicidade tem que estar no coração, irmãos, não é no sorriso. É no coração que tem que estar a felicidade. E tudo quanto fizer prospera. Tudo que você põe a mão, Deus prospera. Espiritualmente. Às vezes as pessoas querem ver prosperidade materialmente, né? E a prosperidade vem espiritualmente. Quando a prosperidade ela vem espiritualmente, Deus acrescenta as outras coisas. E a palavra fala, né? Primeiro o reino você busca, e as outras coisas Deus acrescenta. Então, você busca Deus primeiro, as coisas do Senhor, e Deus vai acrescentando as outras coisas. Você precisa, porque Deus sabe o que eu e você precisa.
Quando nós estivermos nessa terra, querido, nós temos que estar firmes em Jesus. Ninguém sabe o dia de amanhã, né? Amanhã pertence a Deus. Mas as nossas raízes têm que estar firmadas em Cristo. Saber que tudo Ele pode. Tudo está na mão dele. E tudo pertence a Ele. E tudo que existe foi Ele quem criou. Somente Ele quem criou. Amém? Deixa essa palavra para mim e para você nessa noite. Aleluia. Vamos estar orando, Pai, nessa noite, Senhor. Nós agradecemos o Senhor, Pai. Porque, Deus, mais um dia nós estamos aqui, Senhor, para te adorar, para te agradecer e agradecer ao Senhor, Pai. Deus, quantas pessoas fizeram tantos planos, Senhor, na semana passada, tantas coisas, Pai, que estava, Senhor, no pensamento das pessoas e hoje já não estão mais aqui, Pai. Porque, Deus, nós temos que buscar primeiro o reino, as coisas do Senhor, as coisas do alto. Que as outras coisas o Senhor vai acrescentando dia a dia nessa terra, Pai. Porque as coisas dessa terra, Pai, são passageiras. Mas a Tua palavra é eterna, a Tua palavra é viva, Pai. A Tua palavra é que sustenta o Teu povo nessa terra, Pai. A Tua palavra é o alimento dia a dia, Senhor. Para nós caminharmos, Senhor, e quando nós estivermos nessa terra, Pai. O Senhor é o nosso alimento, Pai. A nossa força, Pai, vem do Senhor Jesus. A nossa alegria vem do Senhor, Pai. O mundo não dá alegria, Pai. O mundo dá uma alegria, Senhor, momentânea, passageira, Pai. E a alegria que o Senhor dá, Pai, fica no nosso coração, Pai. Uma alegria que traz paz, uma alegria que traz esperança, que só o Senhor pode dar, Pai. Só o Senhor pode dar a verdadeira paz, Senhor, para caminhar nessa terra. Nessa noite, Senhor Jesus, culto da família. Eu coloco cada família aqui, Senhor, diante do Senhor. O Senhor conhece, Pai, a oração dos teus filhos, que eles têm pedido para o Senhor, Pai. Venha nessa noite, Senhor, abençoar cada família aqui representada, Deus. O Senhor alcance, Pai, cada um da nossa família que está distante, Senhor, do Senhor. O amor do Senhor vem alcançar, Pai. A nossa família vem entender, Pai, que não há outro caminho a não ser o Senhor, Pai. Só o Senhor, Pai, é o caminho, a vida eterna, Pai. Porque, Deus, nós temos que lutar, Pai, para a vida eterna, Pai. Que a vida aqui é passageira, Senhor. Nós não sabemos, Pai, quanto tempo nós estaremos aqui, Pai. Mas nós sabemos que somos forasteiros dessa terra, Pai. Que um dia nós vamos voltar para casa, a casa celestial que é aí no céu, Pai. Então, Deus, alcança a nossa família, Deus, abre o entendimento da nossa família, abre os olhos que eles venham enxergar a verdade do Senhor Jesus, Pai. Nessa noite, Senhor, eu repreendo todo espírito de enfermidade, Pai. Tudo aquilo, Senhor, que vem ao contrário, Senhor, na vida dos teus filhos, caia por terra, em nome de Jesus Cristo, Pai. Que venha prevalecer na nossa vida somente a Tua palavra, as coisas do Senhor Jesus. Assim que a Tua palavra fala, Deus, que nós não precisamos correr atrás de bênção. A bênção nos alcança, Pai. A bênção, Senhor, nessa noite de alcançar os Teus filhos, em nome de Jesus Cristo, Pai. Toda a glória, todo o louvor seja dado ao Senhor Jesus, Pai. Muito obrigada em nome de Jesus. Amém. Enquanto você abre a sua Bíblia, em João 3,16, eu li esse texto semana passada, mas hoje é um dia propício para essa palavra, é dia de ceia. Eu queria estar lendo mais uma vez esse texto com você. Evangelho de João, capítulo 3, do verso 16 em diante. Eu quero estar pedindo também os pedidos de oração. Eu anotei aqui para não esquecer aqui. Em nome de Jesus, que o Senhor possa estar nos abençoando. Hoje, a hora que eu fui ali na casa do Moisés, da qual Moisés, eu encontrei com o Zeca Zacarias, um amigo meu de muito tempo, e ele pediu para a gente estar orando por ele, para a família dele. Que o Senhor venha abençoar a vida dele, em nome de Jesus, dele, da esposa Alice, né? A filha, o filho, a Fernanda, né? O Senhor abençoe grandemente a vida deles, em nome de Jesus.
o Alexandre também, que é o filho dele, que o Senhor possa estar abençoando. Quero pedir também pela vida da Iris, do Luiz. O Luiz, terça-feira, vai para Colorado, que o Senhor esteja abençoando a vida dele, em nome de Jesus. Agradecendo a Deus pela vida da Beth, da Elizabeth também, que fez uma cirurgia e está se recuperando, né? O Marcos, o Benício, o João Vitor, que graças a Deus saíram do hospital, né? Já está em casa, o João Vitor lá em Arapongas, que o Senhor esteja abençoando. A Rosalina, a Dona Maria, o Daniel, o Arthur, a Adelita e a mãe, né? Que são a irmã e a mãe da Maria Helena. O Senhor abençoe grandemente o Ronaldo, que o Senhor venha abençoar em nome de Jesus. O Barba, que está ali com um pouco de dor no pescoço, que o Senhor venha abençoar também em nome de Jesus, né, Barba? O Senhor venha dar saúde para ele em nome de Jesus. Quero ir também pela vida da Indy também, que o Senhor esteja abençoando. E pela vida de cada um, em nome de Jesus, que o Senhor abençoe grandemente. Talvez você não colocou o pedido, mas que o Senhor esteja te abençoando. Amém? João 3,16. Todos encontraram, amém? Diz assim o texto: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o teu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Porque todo aquele que faz o mal aborrece a luz, e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Amém? Pode se sentar. Esse texto a gente aprende algumas coisas, né? Primeira coisa, é uma prova de amor de Deus para com a vida do ser humano, com a vida nossa, da humanidade. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o teu Filho unigênito. Ele deu como? Para morrer numa cruz. Então, na realidade, Jesus, ele morreu no meu lugar e no seu lugar para tirar os meus pecados e os seus pecados. Por isso que ele diz que ele levou na cruz do Calvário toda o nosso pecado, tudo aquilo que nos era contrário, ele diz que ele cravou na cruz. Isso fala em Colossenses 2,14. Que é aquele escrito de dívida, tem Bíblia que fala assim, a promissória, que era contra você, Jesus cravou na cruz do Calvário. Ele pregou na cruz do Calvário, dizendo assim, ó, já paguei, já está pago. Então, quando Jesus veio ao mundo, ele não veio para condenar o mundo, ele veio para salvar. E para nos salvar desse mundo tão tenebroso, desse mundo tão difícil de viver, ainda mais hoje em dia, né? Com a modernidade, cada vez mais vai ficando mais difícil, cada vez mais vai ficando mais difícil da gente sobreviver nessa terra. Porque as coisas que favorecem, eu falo assim, né, eu tenho um celular, não consigo nem colocar a minha foto ali na tela ali para ficar a minha foto. Quem coloca é o Benício. O Benício chega lá e coloca para mim. Eu não sei nem mexer aqui lá, eu não interesso em mexer aqui. Na verdade, eu não me interesso. Né? E hoje a gente vê que quem tem tempo faz coisa que até o ser humano, Deus duvida que ele faz. Então, na realidade, hoje está muito difícil. Então, Jesus não veio condenar, Jesus veio salvar. Jesus veio por amor a cada um de nós. Quando eu lembrei desse texto, né, eu falo assim, quando a gente começa um namoro, principalmente um namoro, a gente faz de tudo para aquela pessoa. Né? Coisa que você nunca fez, você faz. Né? Você faz para aquela pessoa porque você ama, você quer conquistar, você quer ter aquela pessoa do seu lado, então você faz coisas que muitas vezes você não faria para outra qualquer outra coisa, mas você faz por amor. Então, por amor, a gente faz muitas coisas. Por amor, a gente faz coisas que a gente não imaginaria que faria. E Jesus fez isso para nós.
Ele fez isso por amor. Ele veio e morreu no meu lugar, no seu lugar, por amor. E ele diz que, no 17, porque Deus enviou o mundo, deu o Filho ao mundo, não para condenar, mas para salvar. Jesus não veio condenar ninguém. Jesus não veio apontar o dedo para ninguém. Jesus veio simplesmente para salvar. Eu gosto muito desse versículo de João 5,39, que está aqui. Deixa eu puxar ele aqui. João 5,39. Ele diz assim: examinais as Escrituras, porque julgais ter nela a sua vida eterna, e são elas que de mim testificam. É Jesus falando. Examinais as Escrituras, porque julgais ter nela a sua vida eterna. E ela testifica de mim, ela fala assim, ela fala a meu respeito. A palavra fala a meu respeito. Então examine a Bíblia, examine a palavra. Hoje ali, que eu conversei com o Zeca ali, né, e ele falando que ele me conheceu, eu trabalhei para ele quando eu tinha 16 anos, 17 anos, eu trabalhei. E hoje com 62, ele veio da forma que eu era, ele perguntou, eu falei, não sou, hoje eu sou pastor, um abraço. A glória de Deus, não por mim, ainda falei para ele, eu não tenho merecimento nenhum, mas Deus fez com que eu fosse um pastor, que eu fosse um homem diferente. E ele encheu o olho d'água, quando Moisés estava descarregando as coisas, ele falou assim, Tenório, quem te conheceu, te vê hoje, é diferente. Então a gente vê que por amor a gente vai mudando. Por amor à palavra eu mudei. Por amor a Deus eu mudei. Por amor àquilo que Deus falou no meu coração, eu tento mudar todos os dias. Então nós, por amor, nós fazemos coisas que vai nos moldando, vai nos aperfeiçoando. Porque Jesus, quando ele veio na terra, ele veio como homem. Por isso que aqui em João 1 fala assim, o verbo se fez carne e habitou entre nós. O verbo era Deus e o verbo estava com Deus. Então Jesus, ele era o próprio Deus, ele estava com Deus. Ele não precisava ter vindo na terra, mas ele veio, nasceu de carne, viveu em carne aqui na terra para nos mostrar a grandeza dele. Eu tive uma pessoa um dia que eu fui falar esse texto e eu disse assim, que Jesus tinha morrido por ela deu uma resposta bem firme, assim, eu não queria morrer no meu lugar. Eu falei, Jesus, tenha misericórdia. Então as pessoas, eles dizem assim, eu não pedi para Jesus morrer. Morreu porque ele quis. Não, ele morreu porque ele foi enviado pelo Pai para que fizesse tudo aquilo que foi feito. Ele morresse, uma morte de cruz, e ao terceiro dia ele ressuscitasse e ia para a direita do Pai interceder por mim e por você. Para estar lá do lado do Pai, dizendo assim, Pai, dá mais um tempinho, ele vai mudar. Dá mais um tempinho, ele vai se converter. Dá mais um tempinho, ele vai se batizar. Dá mais um tempinho, ele vai mudar. Dá mais um tempinho, ele vai ler a Bíblia. E muitas vezes Deus fala assim, eu vou ter o livro. Jesus está lá advogando, porque ele é o nosso advogado. Ele é o nosso advogado. Então ele está advogando a minha causa e a sua causa perante o Pai. Muitas vezes ele fala assim, Pai, espera mais um pouquinho. Vamos dar mais um tempinho para ele. E naquela palavra de Lucas 13, fala que aquele homem ia todo ano de caçar fruto e não achava naquela árvore, na vinha dele. Falou assim, vamos arrancar isso, vamos cortar essa árvore. E aí ele falou assim, não, vamos deixar ela mais um ano, vou escavar ela, cavocar do lado dela, vou colocar esterco, vou cuidar dela. Se daqui um ano ela não produzir, aí sim, aí eu mando cortar. Então isso é a nossa vida. Jesus está lá fazendo esse papel, olha, seu Pai, dá mais um tempinho para ele, dá mais um ano para ele, vamos ver quem sabe esse ano. Aí o esterco é o quê? É a palavra, é o Espírito Santo. Ele vai regando, ele vai aguando, uma palavra que a pastora trouxe no começo. Por que a árvore foi plantada na beira do ribeiro? Para que ela pudesse ter o acesso à água pelas raízes. Para que as raízes dela chegassem até o ribeiro. Para que ela pudesse ter as folhas verdes e o fruto no tempo certo. Nós precisamos estar perante a água, que é a palavra de Deus, que é a palavra, que é a Bíblia, que é as Escrituras, que nós possamos estar nos alimentando a cada dia. Ela é uma fonte de vida para nós. Ela é uma fonte
que ela vai trazendo vida para que nós possamos cada vez mais crescer na presença de Deus. O verso 18. Quem crê nele, quem crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Esse versículo, ele é muito interessante para a gente analisar. A palavra crer, a palavra crente, ela vem do crer. Então muita gente fala assim, eu sou crente. A palavra crente, ela vem do crer. Crentes são todos aqueles que creem em alguma coisa. Eu creio na palavra, eu creio em Deus. Mas tem pessoas que creem em outras coisas. Tem pessoas que têm a crença dela direcionada para outras coisas. Ela é crente também, porque ela crê. A palavra crente vem do crer. Então, se eu creio, eu sou crente. Mas nós olhamos, e com uma palavra que nós estudamos ontem à noite, ali na casa do Luiz da Fátima, ali ele fala de discípulos. Discípulos não é somente acreditar, discípulos é aquele que segue, que caminha com Jesus, que acompanha Jesus. Então esses são discípulos. Por isso que o texto que nós estudamos ontem diz assim que aquele que não faz a vontade não pode ser meu discípulo. Aquele que não toma sua cruz e não segue após mim, não pode ser meu discípulo. Pode ser crente, mas não pode ser discípulo. Eu vou estar explicando ontem. Então nem todos são discípulos de Jesus. Nem todos. Por isso que Mateus 7, 20, 23, 24, assim, nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está no céu. Então não é só eu falar, eu sou crente, eu sou isso, eu sou aquilo. As obras têm que condizer com aquilo que eu estou falando. As minhas obras têm que condizer com aquilo que eu estou falando para as pessoas. As pessoas olhar para mim e falar assim, olha, ele fala, mas ele faz. O que Tiago diz? Que a fé sem obra é morta. Então não adianta dizer assim, eu tenho fé, eu tenho uma fé extraordinária, mas se não tiver obra, a fé é morta. Assim como um corpo sem espírito é morto. Então a gente começa a analisar a Bíblia, a gente começa a entender algumas coisas nessa palavra crer. Quem crê não é condenado. Quem não crê já está condenado. Quem não crê é aquele que não faz a obra. Por isso que ele diz assim que ele não faz porque as obras dele é má, ele não quer ser reprovado pelas obras que ele está fazendo. É interessante esse texto. Então ele acaba camuflando, ele acaba escondendo, porque ele não quer ser julgado pelas más obras que ele faz. Isso quando eu falo ele, eu falo a humanidade, tá? Eu falo ele no significado de universal, universo. Tá? O universo. São as pessoas. Porque quando nós olhamos para a Bíblia diz assim, muitos serão chamados, poucos escolhidos. Então eu acredito que vai ter uma senha na porta do céu. E eu preciso ter aquele número para entrar. Se eu não tiver, eu não entro. Mas esse número só é dado na minha mão. Quem aqui já leu aquele texto de Apocalipse 3, 17 e 18, se eu não me engano? Ele vai dar o quê? Uma pedrinha branca. Com o nome escrito naquela pedrinha. Só quem vai saber o nome que está escrito naquela pedrinha, só quem vai receber aquela pedrinha. Eu não vou saber o nome que vai estar na pedrinha do Moisés. Nem vai saber o meu, mas na hora que eu pegar eu vou saber. Não vai estar lá José Tenório, vai estar lá o pastor Tenório. Não. É o nome que Deus deu. É o nome que o Pai escolheu. Então, Deus, essa pedrinha vai vir com o nome. E aí a Bíblia diz que o nome que estiver escrito no livro da vida, esse será salvo. Então são coisas que a gente vai interligando uma na outra, é como um fio que você vai ligando, uma corrente que você vai colocando os gomos. O ensinamento de Deus para a nossa vida é como uma corrente. O gomo não pode ser cortado. É como uma aliança, ele não pode ter emenda. A aliança não tem emenda. Ela é perfeita,
um círculo redondo e não tem uma emenda. Você pode procurar a emenda dela, você não vai achar. Então, nós com Deus é a mesma coisa. Por isso que quando ele diz aqui, examinais as Escrituras, porque julgais ter nela a tua vida eterna, e são elas que de mim testificam. Jesus está dizendo assim, olha, examina, estuda. Quando você vai no médico, muitas vezes, dá um angústia na gente, né? Muitas vezes o médico nem levanta, nem olha para você, está lá sentado. Bom dia, seu José, bom dia. O que o senhor está sentindo, seu José? Ah, estou com uma dor no dedão aqui. Mas o que mais o senhor está sentindo, seu José? Ah, estou com uma dor no joelho aqui. Ah, toma esse remédio e vai embora. Ele não te examinou. Ele perguntou para você o que você tinha. Examinar é diferente. Examinar é você ir lá e você examinar. Está doendo o joelho? Tá, deixa eu ver o joelho. Aí mexe o joelho para lá, para cá. É o dedo do pé? É, pega o dedo, muitas vezes, que nem o meu, quando quebrou, quando ela catou, eu falei, ui, ela falou assim, homem é muito mole. Se tivesse tranquilo, não ia ter. Aí quando eu chego em casa, passado um mês e pouco, aquele dedo doendo, eu fui fazer uma tomografia de novo, ela tinha quebrado meu dedo naquele dia de novo. Ele está quebrado até hoje. Aí o Marcelo chegou assim e falou assim, seu José, como que você fez essa coisa? Quebrou o pé? Eu falei, o dedo? Eu falei, não foi eu não, foi ela. Foi ela, pegou e abriu o dedo assim e quebrou. Para tirar aquele ferrinho que tinha no meio, foi colocado no ferro para travar o dedo, e ela quebrou o dedo naquela tirada. Ela pegou de qualquer jeito, e eu gritei, e ela falou assim para mim, que eu era muito mole. E eu voltei com o dedo para casa quebrado. Mas a dor não era nela, era em mim, né? Ela não sentia, ela estava de boa, tranquilo, então eu voltei para casa. Quando desarmar a pedra, eu fazia assim. Aí eu falei, que negócio é esse? Aí fui lá fazer o exame e o dedo estava quebrado. Então nós só sentimos quando é na gente. E Jesus sentiu a sua dor. Jesus sente a sua dor. Mas também ele sente a sua alegria. Ele sente a paz que vem no seu coração. Jesus ele sente tudo que eu e você sentimos. E a única coisa que ele quer que nós sintamos na presença dele é paz, alegria. Porque quando lá em Lucas 14, se eu não me engano, 14, 15, diz assim que quando um pecador se converte ao quê? A festa no céu. Por um pecador que se arrepende dos seus pecados. Ele diz assim que há festa no céu. Os anjos festejam. E se os anjos estão festejando, Deus também festeja com você. Então eu quero dizer para você, Deus amou você de uma forma tão grande que Ele deu o Filho dele em teu lugar. Deus amou o mundo de uma tal forma, a minha vida e a sua vida de uma tal forma, que Jesus morreu para levar o meu pecado e para levar o seu pecado. Então quando você olha esse verso 19, a condenação é esta. E a luz veio ao mundo. Quem é a luz? Jesus. Mas os homens amaram mais as trevas do que a luz. Não é assim hoje? As pessoas amam mais o mundo do que a Deus. A pastora falou algo interessante. Você chama 20 para vir no culto, vem 5. Você faz um negocinho lá, você chama 10, vem 200, 300. Aí eu vou contar uma coisa aqui agora. Me lembrei agora. Quando eu estava pastoreando em Floraí, eu criava porco naquela época, que estava mais ou menos na coluna. E teve vez de eu ter ali 22 porcos ali em casa. Né? E eu falei que eu dava um porco lá no tacho lá para o pessoal. O dia desse porco chegou gente que eu nunca tinha visto na minha vida. Nem na rua. Nem na rua eu tinha visto aquele camarada, mas eu vi dentro da igreja aquele dia. Porque tinha um porco no tacho para ele comer. Então muitas vezes a gente fala assim, eu amo a Deus, mas eu não quero fazer as coisas de Deus. Eu amo a Deus, mas eu quero fazer aquilo lá, porque lá me dá mais prazer. Então aquilo ali que eu quero. E é o que a pastora falou no começo. Então hoje, Deus, o mundo é contra Deus. Por isso que Tiago diz assim, aquele que ama o mundo se faz inimigo de Deus. Se eu amo as coisas dessa terra, as coisas do mundo, eu me faço inimigo de Deus.
Por isso quer dizer que o estudo de nós vamos, não ama teu pai, tua mãe, tua filha, tua sogra, tua nora, mais que a mim, porque não pode ser digno de mim. Então nós temos que amar a Deus em primeiro lugar, porque Ele nos amou em primeiro lugar. Esse texto ele abrange tudo isso. Ele nos amou em primeiro lugar. Deus nos amou mais que o próprio Filho dele. Ele teve um amor pela minha vida, pela sua vida, mais que o amor que ele tinha por Jesus. Então hoje esse texto, que você possa guardar no seu coração, em nome de Jesus, é um texto bem assim, citado por algumas pessoas que gravam esse versículo no coração, na mente, falam. É o verso mais usado da palavra de Deus, é esse João 3,16. É o verso mais usado por qualquer cristão que você olhar. Se você perguntar para ele se ele lembra de um versículo, o primeiro versículo que ele vai lembrar vai ser esse. O primeiro versículo que ele vai lembrar vai ser esse. E eu já lembro de um versículo que talvez muitos aqui não lembrariam. Isaías 49:15. Quando a sua mãe que te gerou te esqueceu, a tua mãe que te criou te esqueceu, eu, o Senhor, nunca esqueci de ti. Aí você pergunta, por quê, pastor Tana? Porque ele falou para mim. Falou a minha vida. Aquele versículo abrangiu a minha história. Abrangiu a minha vida. Fui gerado pela minha mãe, que foi embora. Fui criado pela minha avó, que faleceu. Mas o Senhor nunca esqueceu de mim. Então tem coisas que a gente lê e aquele versículo é para você. É especial para você. E aí você guarda ele no coração de uma forma especial. Amém? Vamos adorar.